vida para com a vida de todo aquele que espera nele, né? Quem espera em Deus aqui? Todos nós. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento de oração agora. Eu gostaria que nós orássemos pelas pessoas que estão doentes, né? Certamente você conhece alguém que está doente, de alguma enfermidade. E não é só Covid não, né? Tudo hoje é Covid. Mas não é só Covid, tem outras doenças também. Nós vamos interceder por essas pessoas. Vamos lembrar da nossa irmã Cleide, que sempre vem no culto domingo à noite. Ela está sendo operada de uma hérnia, ela pede oração. Vamos orar pelo Luiz, lá do Paraná. Vocês não conhecem, mas ele mandou pedir oração à nossa igreja Peniel aqui. E vamos orar por ele. Ele já é Covid, já está doente dessa enfermidade aí. E vamos orar pelas pessoas também que trabalham nos hospitais, né? As pessoas que se expõem, os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, né? Nós temos aqui a irmã Andréia, temos muito tempo que a gente não vê nos cultos, a Glaucia, o Toninho, né? Vamos orar por eles também, são enfermeiros. Vamos interceder pelos profissionais de saúde também. Amém? Vamos orar, vamos erguer. Gostaria que você orasse, apesar da máscara, que você falasse com Deus agora e falasse: Senhor, abençoe essas vidas, abençoa a sua irmã Cleide, que está sendo operada, abençoe o irmão Luiz, lá no Paraná, abençoa, Senhor, ó Deus, a irmã Andréia, nossa irmã enfermeira, também a Gláucia, ó Deus, o Toninho, todos os profissionais de saúde, os irmãos e as pessoas que têm lidado diretamente com as pessoas doentes, ó Deus, infectadas, ó Deus, e carentes, ó Deus, de uma ajuda profissional, de um socorro médico, ó Deus, e de saúde. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dessas pessoas, trazendo a força, os livramentos, as provisões, o cuidado, toda a direção da tua vontade. Que o Senhor cure os que estão doentes, restabeleça, sare completamente essas vidas e abençoa esses profissionais, Senhor, que têm sido guerreiros e têm dedicado com amor ao seu trabalho em favor da salvação de vidas. Nós intercedemos nessa hora, pedindo livramento, libertação e cura e a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, estado, Brasil e também pelo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Quem está sem Bíblia aí, vai ter transparência hoje? Vai, daqui a pouco. O pessoal que está sem Bíblia vai poder ler aqui no telão, né? Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, eu vou ler do telão. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais,
onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Só até aqui, poder sentar. Glória a Deus. Eu estava pensando que esses versos que nós acabamos de ler, porque essa parábola do semeador, ela está no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. E em todos esses 3 livros, esses evangelistas que escreveram, o Senhor Jesus, ele deu a explicação dessa parábola de uma forma particular. Ele falou aos seus discípulos a significação dessas palavras. Ele não deixou dúvida de cada palavra dessa parábola, porque os próprios discípulos do Senhor lhe questionaram e perguntaram: por que o Senhor fala por parábola? Por que o Senhor não fala diretamente aquilo que tu queres falar? Tu falas em enigma, uma espécie de enigma, né? Uma parábola que precisava de uma condição especial de interpretação e de entendimento dessas palavras. E o Senhor Jesus disse que ele fazia isso, falava por parábolas, para que as pessoas vendo não vissem, para que as pessoas ouvindo não entendessem, de sorte que nele se cumpria a profecia do profeta Isaías, porque o profeta Isaías profetizou no capítulo 6, quando ele teve aquela visão tremenda, gloriosa, do trono de Deus, do céu, serafins adorando a Deus, quando ele ouviu a voz de Deus que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele teve coragem de se arrepender e de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque um anjo, um querubim, um serafim, voou desde o altar de Deus com uma brasa viva, e com aquela brasa tocou os lábios de Isaías, e o perdoou, e o purificou, e o limpou por completo. E ele ouviu a voz de Deus e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor disse que iria enviá-lo. O Senhor ouviu aquele posicionamento, né, e aquele desejo do coração do profeta, mas o próprio Deus falou para ele que quando ele falasse, que as pessoas iam ouvir, mas de nenhum modo iam entender, que muitos veriam com os olhos, mas de nenhum modo perceberiam, porque o coração deles, disse o Senhor, o coração do povo lá dos dias de Isaías era um coração que estava endurecido, e de mau grado eles ouviam com os ouvidos e fecharam os olhos também de mau grado, para não suceder que vissem com os olhos e ouvissem com os ouvidos, entendessem com o coração, se convertessem e fossem por ele, por Deus, curados. Então não era que Deus, ele não queria salvar aquele povo. Deus não estava interessado em que aquele povo se arrependesse e se convertesse verdadeiramente. Era que o Senhor, na sua onisciência, no seu conhecimento, ele já sabia que as pessoas rejeitariam a palavra. E ele não falou só para Isaías e só para os dias do profeta Isaías.
mas ele falou para todos os tempos e para todos os servos de Deus. Se hoje você sair para pregar numa praça pública, a grande maioria não vai aceitar. A grande maioria vai endurecer o coração, vai tapar os ouvidos e vai estar se cumprindo essa palavra aqui que Deus falou a Isaías, o profeta Isaías. E aqui em Mateus, o Senhor Jesus lembra dessa palavra e falando aos seus discípulos, dizia: por isso eu falo por parábola, para que se cumpra o que o profeta Isaías falou, porque isso também é uma realidade. Ele mesmo disse: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Entrai e caminhai pelo caminho estreito e apertado, porque é este que conduz à vida eterna. É assim. Hoje a grande maioria não está interessada em Deus, como não estava ontem e como no passado, dos tempos dos profetas, não estavam também. Por que todos os profetas morreram? Foram mortos, foram rejeitados, foram perseguidos. E o último, João Batista, sabemos, foi decapitado numa festa pagã, demoníaca, e ele foi decapitado ali, e trouxeram a sua cabeça numa bandeja a Herodes, por conta de Herodias, da sua mãe, e daquele paganismo, daquela orgia, daqueles pecados. Então, o pecado, ele sempre se opôs à palavra, e os pecadores sempre se opuseram à verdade e ao Evangelho, mas alguns poucos têm ouvido a voz de Deus. A voz de Deus. O Senhor Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas que não estão no aprisco, a mim me convém conduzi-las, a mim me convém agregá-las, reuni-las, elas ouvirão a minha voz. Então, quando você evangeliza, quando você prega, quando uma pregação ela é feita, quando uma mensagem bíblica ela é pregada, a voz que se ouve não é, em última análise, a voz de quem fala, a voz do pregador, mas é a voz de Jesus, é a palavra de Jesus chamando a sua ovelha desgarrada, chamando a sua ovelha perdida, que está fora do aprisco, para conduzi-la, para levá-la ao aprisco de Deus. E assim, aqueles que são de Deus, também a palavra de Deus diz: aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus? São esses aqui que Isaías já tinha profetizado e que nós, de alguma forma, encontramos também nos nossos dias, negando a fé, negando a palavra, negando a Deus e sem fé no coração, e vão negando deliberadamente a Deus e a sua palavra. Por isso o Senhor Jesus diz: eles ouvem com os ouvidos, mas de nenhum modo entendem. Eles veem com os olhos, mas de nenhum modo percebem, porque o coração deles está endurecido, de mau grado estão ouvindo e vendo, estão fechando os olhos, e eles estão nessa condição que não vão se converter e não serão curados por conta disso. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Está escrito aí nos versos 14 e 15 de Mateus capítulo 13.
Então, nesses versos que nós acabamos de ler, que fala da parábola do semeador, é um bom retrato da vida das pessoas de todos os tempos. É um bom retrato da vida das pessoas dos nossos dias. Se nós pudéssemos tirar um retrato, retratar a vida das pessoas dos nossos dias, se alguém dissesse a você, as pessoas são de que tipo no mundo hoje? Você poderia dizer, olha, segundo o Evangelho, tem 4 tipos de gente no mundo hoje, não é? Pelo menos 4 tipos de pessoas que faz uma interpretação da palavra de Deus. Os evangelhos falam dessas pessoas como insensíveis, como pessoas duras, como pessoas com uma certa agressividade e como pessoas de conhecimento. E nós vemos isso bem retratado aqui na parábola do semeador. E o primeiro que eu quero pensar aqui é esse da insensibilidade. A insensibilidade é indiferença, é desinteresse, é frieza, é uma pessoa sem entusiasmo, sem fervor, sem dar atenção alguma às coisas de Deus. Existe esse tipo de gente? Tem esse tipo de gente. No mundo sempre existiu e hoje ainda tem. Esses da insensibilidade são os que zombam também, são os que escarnecem, são aqueles que se levantam como opositores da palavra do Evangelho, da palavra de Deus. Eles ouvem, mas não compreendem nada. Tem um juízo, não é? Tem um entendimento humano, mas para a compreensão da palavra de Deus, não basta o entendimento humano, tem que ter fé, tem que crer no coração, e essa fé é que Deus existe, tem que levar essa pessoa ao arrependimento, ao reconhecimento das suas misérias. Mas isso é muito para esse tipo de gente, porque elas são pessoas insensíveis, são pessoas indiferentes, são pessoas desinteressadas por completo pelas coisas de Deus, deliberadamente desinteressadas, são pessoas frias, que zombam, que escarnecem, que não têm entusiasmo algum pelas coisas espirituais, sem fervor, sem atenção alguma. A Bíblia diz aí no verso 19, veja aí, capítulo 13 de Mateus, verso 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que nós vemos aqui? Nós vemos que essa pessoa ouve, mas não compreende. Ela não demonstra interesse algum pela palavra e pelo Evangelho e pelas coisas de Deus. E aqui se cumpre aí o verso 14, né? A profecia de Isaías, que ouvindo com os ouvidos de nenhum modo entenderão, verão com os olhos e de nenhum modo perceberão. Aleluia. Me parece que semana passada nós pregamos sobre Bartimeu. Bartimeu era aquele cego da cidade de Jericó, que quando o Senhor estava passando, ele começou a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, literalmente cego, mas ele tinha fé no coração, ele alimentava uma esperança de que se ele tivesse com Jesus, uma audiência ali com Cristo, que se Jesus ouvisse o seu clamor, ele sairia curado e sarado daquela necessidade. E foi o que aconteceu. Então nós vemos um cego, literalmente cego, que passou a enxergar e se tornou um seguidor do Senhor. Mas quantas outras pessoas estão vendo com os olhos,
mas de nenhum modo vão perceber, é o que diz o Senhor Jesus. E uma coisa muito séria que nós vemos na vida desse tipo de gente, não esqueça, nós estamos retratando alguns tipos de pessoas. Nesse tipo de gente, uma coisa muito séria que nós vemos aqui pela Escritura é que o diabo está ali perto dessas pessoas. Porque a Bíblia diz que essa pessoa, ela ouviu, mas logo veio Satanás, o maligno, e arrebata do coração dessa pessoa aquilo que foi semeado. Aquela preciosa semente que o semeador semeou, a palavra de Deus, o Evangelho, na vida dessas pessoas insensíveis, indiferentes, desinteressadas, frias, Satanás trata de roubar de uma forma ágil e sem demora. Satanás, o maligno, tira da vida dessa pessoa a palavra. Nós até costumamos falar e dizer que a palavra de Deus, a Bíblia diz, né, não volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito, ela é poderosa. Mas olha a ação de Satanás na vida dessas pessoas. Rouba essa semente, rouba essa palavra de uma forma rápida. E teve um teólogo no passado, que foi um grande escritor também, Antônio Vieira, que foi também um padre Antônio Vieira. Ele disse que esse era o pior tipo de gente. Esse é o pior tipo de pessoa, disse ele, porque foi onde se viu maior desprezo para com a palavra. Porque disse ele que foi o único lugar em que a semente caindo foi pisada pelos homens. Foi o único. Se você ler no Evangelho, aqui Mateus não fala disso, mas Lucas fala, foi o único onde ela foi pisada pelos homens. O que é isso? Desprezo, não é? Por conta da insensibilidade, da indiferença, do desinteresse, da frieza da vida dessas pessoas, que segundo o Senhor Jesus, elas até ouvem, mas não conseguem entender. Elas até veem, mas não conseguem perceber. O segundo tipo são os da pedra, os da dureza, que está aí no versículo 19, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse, eu estou chamando aqui os duros, né, de coração, os de coração empedernido, que tem o coração endurecido para com as coisas de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, o reino de Deus, a obra de Deus. O coração dele é endurecido, e ele tem uma característica aqui muito interessante. A Bíblia diz que ele ouve a palavra. O do solo rochoso ouve a palavra e recebe logo com alegria. Então parece que vai dar certo, parece um bom começo, né? Ouviu e recebeu logo. Como recebeu? Com alegria. Então, aleluia, glória a Deus, que bênção, parece que vai ser maravilhoso, mas não é. A Bíblia diz aqui que não é, porque ele tem uma vigência, ele tem curta duração.
Isso uma espécie de crente de pouca duração. A vigência dele é curta, não é? O tempo de vida dele é muito curto, de vida cristã, de vida com Deus. Aquilo que ele recebeu, aquilo que ele aceitou com tanta alegria, não representava de fato algo muito importante para a sua vida. Porque daqui a um tempo vai se procurar essa pessoa e não se encontrará essa pessoa mais. Nós pastores vemos muito isso. Muito isso. As pessoas que estão numa alegria, num fogo, mas de repente desaparece como que por encanto. Mas não tem nada novo, está escrito aqui. Jesus já falou, já tinha falado sobre essas pessoas também. São esses da pedra, da dureza, né? E que demonstram uma coisa inicial, mas não, essa demonstração não é verdadeira, não tem profundidade. Talvez o grande problema desse tipo de gente aqui é a profundidade, o enraizamento em Deus. Porque como a semente caiu, base, e quando vieram os problemas, essa pessoa desaparece. É o que diz aí o Evangelho. Pessoas de pouca duração, de curta vigência, então não dura muito. Eu não gostava muito de fazer compra em supermercado, né? Agora eu estou fazendo, toda semana eu faço compra no supermercado, né? Parece que aquilo que a gente não gosta, Deus põe a gente para fazer, né? E eu não suportava, quando eu ia com a Leila, eu falava, vou te esperar no carro. Aí quando demora, né? Aí eu tinha que ir lá para ver se adiantava lá as compras. Mas olha o que aconteceu, agora Deus me colocou para fazer as compras. Aí eu não, se você me perguntar, você está gostando? Eu não vou falar que eu estou gostando. Eu vou falar que eu me conformei, né? Que eu acostumei com a ideia. Mas uma coisa que eu aprendi a fazer agora é olhar a vigência dos alimentos. Que eu nunca me preocupei com isso. Agora, se é uma comida, né, que ela perece rapidamente, eu olho sempre lá. E eu cansei de pegar a comida com data vencida, ou prestes a vencer, que não pode nem ficar na prateleira do supermercado. Aí eu falo, tem que trocar aquele negócio, vence amanhã. Aí parece que eu acho que o supermercado vai ter que me remunerar lá, né, porque eu já estou trabalhando para ele, né? Olha, vai vencer aquele negócio e tal. Por que eu estou falando isso? Porque tem crente assim também, que é de curta duração, tem uma vigência. E, infelizmente, essas pessoas, elas não aguentam, elas não suportam problemas. É o que diz aí. Não sou eu que estou inventando isso aqui, não é uma história que eu estou trazendo aqui, não. Está escrito aqui no Evangelho. E quem disse isso? O Senhor Jesus foi quem disse essas palavras aqui. Essas pessoas não aguentam, não suportam problemas, tribulações, aflições. E quando as aflições e os problemas e as tribulações aparecem, surgem, porque elas sofrem, elas surgem, o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, não está nem no singular, no plural mesmo, são muitas. Mas aleluia, porque ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aquele que crê no Senhor e espera nele, vai vencer também.
Mas essas pessoas aqui, quando veem essas lutas, esses problemas, essas tribulações, elas sucumbem, elas esmorecem, elas desaparecem, porque não tem estrutura em Deus, raiz em Deus, força no Senhor, base, fundamentação, porque estava ali em cima de uma pedra, de um pedregulho, que antes fosse na rocha eterna que é Cristo, mas não é na rocha eterna, né? É numa pedrinha, nas pedras do mundo mesmo, as pedras que falam da dureza da vida e do isolamento, e essas pessoas, muitas se tornam até crentes, mas crentes fogo de palha, né? É aquele fogo que se faz com palha, mas que pega aquele negócio, né? Mas a hora que você tira o olho e volta, já apagou. Não é daquela madeira que tem cerne, que fica queimando horas e até dias. E eu sei o que é isso, porque eu morei no norte do Brasil e lá se fazia muita queimada. E quando colocava queimada numa determinada área desmatada, aquilo queimava dias e até semanas mesmo. Mas aquela madeira tinha cerne, era sucupira, era cumaru-ferro, era angelim, era madeiras era esse tipo de madeira, mas não era palha, porque o fogo de palha foi, mas aquela madeira não tem consistência, né? Esses são os da pedra, que falam muito de superficialidade. O contrário de superficialidade é profundidade, é enraizamento. Então, se você quer ser um crente abençoado, e eu estou falando um retrato aqui, você vai ter que se encontrar num desse tipo aqui. Deus te livre desses que eu estou falando aqui, e a mim também. Mas, vá orando e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Não quero ser fogo de palha, não. Né? Não quero desaparecer do primeiro probleminha, não. Quero chorar aos teus pés, quero me derramar ante a tua presença, quero depender de ti, quero buscar a tua face, porque eu confio em ti, tu és o meu Deus, o meu sustentador, em quem eu espero e dependo. Aleluia, de fibra, não é fogo de palha, não, né? Não é superficialidade, só aparência, aquele aspecto exterior, enganador, não. Tem um ditado, inclusive, que diz que a primeira impressão é a que fica, ela não se aplica para esse aqui. Porque esse aqui, ele se mostrou muito alegre e muito solícito, mas não é na primeira impressão, não. Aqui não é a primeira impressão, a primeira visão, não. É no dia a dia, é quando sopra aquele vento indesejado, quando vem aquela tribulação que nós não queremos, aquela angústia, aquela luta, ali é que vai ver a profundidade desse relacionamento. Qual a profundidade do nosso relacionamento com Deus? Se ele for superficial, se for só de participar de um culto, de ouvir a palavra, de ter uma comunhão com os irmãos, isso aí não vai te sustentar. Amém? Eu não vou mentir para você. Não vou mentir, Deus me perdoe, né? Não vai te sustentar, jamais, nunca, jamais. Você precisa de profundidade em Deus, de vida com Deus, de conhecimento da verdade,
de pautar sua vida na palavra de Deus, de comer a palavra de Deus. Temos que comer a palavra de Deus. Alguns profetas já comeram a palavra de Deus, literalmente, né? A minha Bíblia, olha, isso aqui não fui eu não, foi minha cachorrinha. Essa semana, deixei a Bíblia, estava meditando lá em cima da mesa, a Bela. Quando eu olhei, falei, Bela, você está comendo minha Bíblia? Eu podia dar uns tapas nela. Mas você sabe que ela me passou uma mensagem nessa hora? Aí eu passei a mão nela, falei, não, eu vou colar, Bela, pode ficar tranquila. E me veio à mente, nós precisamos comer a palavra. Não literalmente, você precisa conhecer a palavra, se alimentar da palavra. É isso que vai tirar da superficialidade a vida com Deus, a oração. Porque senão você vai estar enquadrado aqui, nesses dos pedregais, onde a semente não teve chance. Ela até nasceu, mas não foi adiante. O terceiro, versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então esse aqui fala de sufocamento, né? Fala de cuidados do mundo, espinhos, né? Espinhos, porque a semente foi semeada entre espinhos que ouviram a palavra, pessoas que como espinhos ouviram a palavra, e a palavra, a boa semente, não teve também chance, porque os cuidados, a fascinação, as riquezas sufocaram essa palavra, ela ficou infrutífera, ela foi sufocada, ela foi acabada, morta, por causa desses espinhos, dessa agressividade, dessas feridas, né? Que vêm pelos espinhos da vida, dessas coisas da vida, que as pessoas tanto amam, tanto buscam, anelam, lutam por alcançar, mas que são coisas aqui que não trazem a paz interior, não trazem a felicidade, não propicia a frutificação, o crescimento e darmos frutos para Deus, porque esses espinhos vão sufocar a boa semente da palavra de Deus. E quais espinhos são esses, né? Então vamos ver aqui, esses são os que ouvem, dá até a entender que aceitam e até tem um certo entendimento. Tem um evangelista que diz, não sei se é Lucas, ele fala que esses chegam até a dar fruto, mas esse fruto não chega ao amadurecimento, eles caem antes da hora, porque essa pessoa aqui vive um grande conflito, porque ela quer a Deus, ela aceita a palavra de Deus, ela quer a bênção de Deus, o caminho de Deus, ela tem um certo entendimento das coisas espirituais, mas ela também ama o mundo. Está escrito aqui, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Quando eu leio essa palavra aqui, eu me lembro lá daquela tentação de Jesus, quando Satanás teve a ousadia de levar ele e mostrar todas as riquezas do mundo. Foi Jesus que criou tudo isso. Ele não ia ficar jamais tentado por isso, né? A ponto de cair nessa tentação. Não.
Mas Satanás mostrou. Imagina todas as riquezas do mundo, toda a luxúria, todos os prazeres, tudo que o mundo pode oferecer do bom e do melhor. Satanás mostrou para Jesus, mas Jesus não caiu nessa, porque ele estava firme em Deus, sendo ele o próprio Deus e o Criador de todas as coisas. A palavra diz que nele tudo subsiste, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o Criador, tudo é dele, por ele e para ele. Esses aqui, da agressividade, dos espinhos, eles vivem um grande conflito, porque eles dão a entender que eles aceitam, têm um certo entendimento, mas eles amam o mundo, e a palavra diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba, tudo isso é do mundo, não é de Deus. Essa pessoa, ela vive uma grande luta e um grande conflito, porque ela tem interesse pelo mundo, ela tem uma fascinação pelas riquezas, e tem que tomar cuidado, porque quantas pessoas também deixam o reino de Deus, a igreja do Senhor, as coisas do Pai, por conta da fascinação e das riquezas da vida. A palavra de Deus diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Amém? Amém? Amém. Então, cuidado, é o que diz a palavra de Deus. Se o que Deus está colocando na sua mão está prosperando, não ponha o seu coração nisso a tal ponto que Deus vai ficar em segundo, terceiro e último plano na sua vida. Não ponha o seu coração nisso. Foque em Deus. Pense no Senhor, na riqueza de Deus, das coisas espirituais, e não das coisas dessa terra, porque está escrito: não ajunteis tesouros na terra, porque aqui tem ladrão, tem ladrões e tem traças e ferrugem que destrói tudo. Ajuntai no céu, onde não há nada disso. Amém? Amém. Quer ser rico? Seja rico para com Deus, no reino de Deus e para a glória de Deus. Aleluia. Para quando você chegar no céu, aleluia, aplauda o Senhor se quiser. Para quando chegar no céu, você poder receber ali algum galardão pelo que você fez aqui. Amém? Isso vai acontecer. Vai ser tudo igualzinho no céu, aquele comunismo, não vai ser nada disso. Vai ser diferente, porque cada um é de um jeito, um dedicou muito, o outro nada, um empurrou com a barriga. Mas só o fato de você entrar lá já é uma glória, é verdade. Mas você não vai receber o galardão de Paulo, dos que foram martirizados, a não ser que se você der uma guinada na sua vida, nós, agora, enquanto é tempo. Mas Deus é quem vai fazer. Até lá, na distribuição e no galardão, tem a justiça de Deus. Ele é que sabe. Mas não dá nem para pensar. Porque não teve aqueles dois, os filhos lá de Trovão, João e o irmão dele, Tiago, que pediram para um assentar à direita e o outro à esquerda do Senhor do céu. E o Senhor falou: não, isso não cabe a mim. É o Pai que vai escolher.
Quem será? Jesus não falou. Ele falou, isso é com o Pai. O que cada um vai receber é com o Pai. Mas eu sei que tudo que você fizer por amor a Deus, pelo reino de Deus, aqui na terra, isso não vai ser ignorado, vai ser bem documentado, e um dia você vai ser galardoado por cada ação e por tudo isso que você fez no seu corpo aqui na terra, pelo reino de Deus. Por isso o maior investimento é investimento no reino de Deus. Aleluia! Amém? Você sabia que vocês não podem pagar o meu salário? Né? Isso o nosso professor de seminário já falava isso, né? Igreja nenhuma consegue pagar o salário de um pastor, não é só meu não, de pastor nenhum, porque eu pergunto, quanto que vale uma alma? Então não tem preço. Amém? Ganha almas para Jesus, invista no reino de Deus, ajude tesouros do céu, para que você não corra o risco desses aqui, dos espinhos, para estar vivendo um grande conflito, tentando agradar a Deus, servir a Deus, mas também está lá no mundo, todo preso, amarrado, e por alguma razão você não consegue servir a Deus plenamente, porque está preso a coisas e até a pessoas. Quantas pessoas assim, sofrendo, porque os espinhos ferem. Eu caminhei lá na floresta amazônica, lá tem picadas, né? Tem caminhos no meio da mata, caminhos de seringueiro, você anda em um lugar seguro, mas tem caminhos terríveis também. Eu já andei no meio de tabocal, de lugares cheios de praga, né? Lugares que tem uma planta que eles deram o nome lá, amor, de espera aí, é o nome da planta. Parece, não é unha de gata que é que segura, não tem essa, tem também. Mas esse espera aí é uma folha comprida. E ela parece inofensiva, mas se ela tocar assim na sua pele e você estiver andando, você para na hora. Aí eles deram o nome, espera aí. Aí tem que voltar. Ai meu Deus, tira aquele negocinho. Quanta gente assim, quer ir adiante, mas os espera aí da vida, está prendendo, está segurando, e fica uma marca, viu? Se você sair correndo e quiser vencer aquilo ali, é perigoso a pele soltar, ficar naquela, é terrível. O mundo é assim, tem muita gente sendo marcada por conta desses esperas aí da vida. Mas em nome de Jesus, repreende isso, desvencilhe disso, né? E vença, não se prenda, não se fascine por nada dessa vida, nada desse mundo. Foque em Deus, foque, tenha Jesus como alvo da sua vida. O foco é Ele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ele, para Jesus. Então, essa pessoa dos espinhos, ela é uma pessoa que se fere também emocionalmente, porque ela tem um certo entendimento de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus, mas as coisas do mundo estão prendendo, estão fascinando, estão segurando a vida dela de uma forma muito intensa. Esses cuidados do mundo foi a palavra que o Senhor Jesus usou e que acabaram por sufocar a preciosa semente da palavra de Deus.
essas pessoas vivem esse grande conflito porque elas estão divididas. Ninguém pode andar em 2 cavalos ao mesmo tempo. Ninguém pode. Ninguém consegue, né? E ninguém pode servir a 2 senhores também, porque vai desagradar a ambos. E aquele que ama o mundo, ele não ama o Pai, porque o amor do Pai não está nele. Por que não está nele? Porque ele não ama o Pai, ele ama o mundo. Mas o Senhor Deus nos ama e ama todos, e Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, feridos com os espinhos da vida. Larga tudo isso, né? Abandona e vá correndo para Jesus, que vai te acolher, que vai te abençoar, que vai te salvar completamente. E quarto lugar, o quarto tipo de gente aqui, são os do conhecimento. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por 1. Esses são que ouve a palavra e compreende. Então ele tem conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conheça a verdade, conheça a palavra. São os que conhecem verdadeiramente ao Senhor e o amam de todo o coração. Esses produzem para Deus. Uma sementinha produz 30, ou 60, ou 100. Uma única sementinha produz 100. A gente vê o poder da semente, né? Você pega um grão de milho e planta ali, ele vai dar algumas espigas, né? Pelo menos 1, 2 espigas, não sei. Mas vai contar em cada espiga de milho quantas sementes tem. Olha que poder maravilhoso. Assim também a sua vida em Deus vai ser frutífera. Você vai produzir para a glória de Deus, porque você conhece ao Senhor, você sabe a quem você ama, quem é o Senhor, o que Ele fez por você. Você conhece o amor de Deus, né? Você foi liberto por Ele, foi transportado para o reino dEle, como diz lá em Colossenses 1,13, porque Ele nos libertou, Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, isso é, para o reino de Jesus, no qual temos a redenção. Em quem? Tem outra tradução diz em quem temos. Então, não é o reino que te redime, é o rei desse reino que te redime. O rei desse reino é Jesus, em quem temos a redenção, a remissão, isso é, o perdão dos nossos pecados, o apagamento dos nossos pecados, a aniquilação das nossas dívidas, das nossas faltas, dos nossos pecados. Quem que vai anular? Quem que vai? Jesus. Ele pagou o preço ali na cruz. Ele encravou ali aquela escrita de dívida, aquela promissória, né? De Satanás e do pecado. Ele encravou na cruz e triunfou na cruz com grande triunfo, pagando o preço do resgate da sua vida, da salvação da nossa alma. Por isso Paulo diz: em quem temos a redenção, a remissão dos nossos
pecados. Quem são esses? São os que ouvem e veem com ouvidos e olhos espirituais, como Zaqueu, que era avarento, que era ladrão, que era ganancioso, que bem podia estar aqui entre os espinhos, mas que ele cansou dessa vida e ele creu em Jesus. E o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é o filho de Abraão. Aleluia. Zaqueu foi salvo por Jesus. Como o cego Bartimeu, que nós falamos há pouco, que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele passou a enxergar pelo poder de Deus e se tornou um seguidor de Jesus. Como Maria Madalena, que era uma prostituta, era uma mulher atormentada por legiões de demônios, mas que o Senhor a libertou, e ela foi uma seguidora de Cristo, né? Como uma verdadeira discípula, juntamente com outras servas do Senhor. Como Paulo, que era um religioso, um fariseu, perseguidor da igreja do Senhor, mas que o Senhor Jesus o salvou e fez dele um grande apóstolo para a glória de Deus. Assim Deus quer fazer também na vida de todo aquele que nele crê, na vida daquele que se arrepende e diz: Senhor, me perdoa, ajuda-me a te servir de todo o meu e com todo o meu coração. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Alguém aqui nessa noite que quer dizer: olha, eu quero colocar a minha vida no altar de Deus, porque eu não quero ser da beira do caminho, insensível, frio, que faz pouco caso, em que a palavra de Deus não desça para o meu coração. Não quero ser o que o diabo vem roubar a boa semente. Não quero ser esse tipo de gente. Também não quero ser esses da pedra, duros, empedernidos, esses insensíveis. Não quero ser esse tipo de gente também. Não quero ser também esse dos espinhos, que estão sempre vivendo em conflito, que tem até um certo entendimento de Deus, mas que está amando tantas outras coisas, que estão com foco no mundo, em tantos deleites da vida. Senhor, me livra, nos livra a minha vida. Se é o seu caso, você está falando nessa noite, mas que você possa dizer: Senhor, faz de mim esse da boa semente, ou da boa terra que acolheu a boa semente, com alegria no coração, mas com perseverança na alma, no espírito, que vai produzir, que vai viver, que vai servir, que vai ser bênção na dependência do Senhor, do poder de Deus e da glória de Deus. Faz de mim, Senhor, esse da boa terra. Faz de mim, Senhor, esse que vai ouvir a Tua palavra, que vai ouvir a Tua palavra, Senhor, e vai entendê-la, que vai ver com os olhos e vai perceber, que com o coração vai estar amolecido e de bom grado vai ouvir com os ouvidos e vai abrir os olhos para as coisas espirituais, para que nós vejamos com os olhos da fé, os olhos espirituais, para que ouçamos com os ouvidos do entendimento espiritual, para que entendamos com o coração quebrantado, e nos convertamos ao Senhor,
e sejamos curados completamente por Ti, Senhor. Aleluia. Se você deseja fazer essa oração, eu não vou demorar. Vamos ficar todos em pé. Levanta, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos fazer essa oração. Estamos caminhando para o encerramento do culto, mas queremos orar pela sua vida. Você que está dizendo, eu vou colocar minha vida no altar de Deus nessa noite, porque eu quero ser como esse da boa terra, onde em cair da semente, ela nasceu e cresceu e produziu e gerou 30, 60, 100 para a glória de Deus. Aleluia, Senhor. Vamos orar. Curva a sua fronte. Se você deseja, pode vir ou aí do seu lugar mesmo. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa hora, Senhor, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas que tem se posicionado diante do Teu Evangelho, Senhor, com o coração aberto, Senhor. Pai, não queremos ser da beira do caminho, não queremos ser do empedernido, não queremos ser de espinho, queremos ser da boa terra, em que a caída semente do Evangelho possa crescer e produzir coisas espirituais, frutos espirituais, onde o Senhor, ó Deus, possa operar em cada vida segundo o Teu propósito, fazer de cada um a Tua vontade, quebrando os julgos, quebrando as cadeias, quebrando as correntes da impiedade, seja de que forma for, que toda seta maligna, toda corrente de pecado, toda escravidão, abençoe esses moços da recuperação, abençoa as moças também, cada vida, Senhor, toca cada coração, cada espírito, sela com Teu Espírito Santo, com o poder de Deus e para a glória de Deus. Tudo nós rendemos aos Teus cuidados, Senhor, a nossa vida no Teu altar, nesta noite, confessamos o Teu nome, o Teu senhorio sobre a nossa vida, que só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti, todo o poder está nas Tuas mãos, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Quebra, Senhor, todo jugo da impiedade, queima todo o pecado, desfaça toda opressão, derrama o Teu refrigério, o Teu bálsamo, derrama do Teu sangue perdoador, purificador, santificador, renovador, salvador, sobre a vida de cada pessoa, de cada vida, ó Deus, que tem se voltado para Ti nesta hora. É o que nós Te pedimos, Senhor, em o santo nome de Jesus. Amém. E para a glória de Deus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode voltar ao seu lugar. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.